E aí, moçada, estão preparados para a gente continuar o Desconstruindo do Sandman, primeira parte? Essa é a segunda parte, mas é a primeira parte da história que a gente está trabalhando com vocês. Vem? Exato. E aí, você tem a... Então, ele fica brincando com você com essas duas passagens de tempo. O mundo real, passam 10 anos até ele despertar. Passam 40 anos quando você tem as primeiras pessoas envelhecendo naquela narcolepsia presa. E pra ele, o tempo parece que não passa dentro daquela redoma. Sim, e também no Overture, né, esses três que saíram, ele é muito bem explicado esse tempo não linear, né, se você quiser saber mais, se aprofundar na parte do Sandman. E uma coisa que eu acho muito legal nisso é porque o cara que tenta raptar, ele tem essa passagem de geração em geração, né? Exato. E essa desconsideração que a gente tem com as crenças dos nossos pais, né? E ele vai trazendo, porque essa coisa da mitologia, né, desses perpétuos, desses sentimentos, tudo isso tá muito arraigado. O que a gente não conhece, a gente tende a dar explicação sobrenatural, né? Então você tem, cara, pensa uma época assim, televisão sem absolutamente nada, e você tem trovão, porra, é o Thor. É o Deus que quis que aquilo caísse. É tão óbvio, né? Não é tão simples, cara. Pra que você vai pensar em outra coisa? Não, aí vem os físicos, e aí começa com aquelas explicações, de eletricidade, descarga elétrica, não sei o que, atrito de nuvem. Isso é hoje. Mas até então a gente tem que considerar, né? Todo o susto. Poxa, você tinha acabado de passar, o mundo tava numa mudança horrível, você vivendo, acabado de cair o Muro de Berlim, 86, um monte de coisa, tipo, você não sabendo, Guerra Fria, fica, não fica. Rússia ainda era uma ameaça assustadora. E tudo isso sendo jogado pra você, né? De que forma? De forma que vão mexer no teu inconsciente. Que é justamente o que a gente não mexe, né? E sem ser psicóloga. Eu vou jogar aqui pra você e você vai ter que se virar com isso. Vai digerindo. Anos de análise depois, galera. Mas tem muito isso. E aí você vê o filho e as discussões, né? E eu lembro quando o pai dele morre e todo mundo começa a perguntar, escuta, já passaram 40 anos, você vai deixar o cara preso, são 40 anos que ele tá lá embaixo sem comer. Preso na redoma, tá ok. E nisso o Alex, que é o filho, fazendo pesquisas pra tentar descobrir qual deles qual era o perpétuo que tinha vindo, o que tinha acontecido, e sem sinal nenhum até que ele encontra. E quando ele encontra, você tem de novo essa mudança de tom. Ele volta pro sépia, ele começa a trazer uns marrons, uma coisa envelhecida. E o recorte que ele coloca em cima do livro do pai, que o pai ainda tá lendo ali, já é todo cinza, é aquela coisa velha, e é uma coisa de sensação de novo, então do perdido, do passado, do antigo, que você tá tendo tudo isso, essa mostra agora, né? Quando se passam 70 anos na história, a gente tem o Ernie ali, ele chega e é a primeira amostra, então, e você vê o Sandman absolutamente imóvel, né, o tempo inteiro, sem mudar de expressão. Tranquilo, são 70 sem entregar sugestões, né? Ele até as cores, né? Como é tão padronizado, sim. Tipo assim, ele é um neutro no plano, né? Você tem um plano lá, tem todo o desenho em volta e ele sempre é uma descarga neutra ali, tá parado ali, assim. Eu acho muito simples, sem reagir, assim. É muito. E aí se concorda, gente, já pensou você ter um negócio no porão da sua casa 70 anos sem se mexer? Cara, pelo amor de Deus, você matou, você não matou? Exato, é isso aí. O que aconteceu? Essa sensação perturbadora, e assim, você tá dormindo ali em cima e tem um negócio ali embaixo na sua casa preso num porão. E é um porão imaginário, escuro, aquilo que você não conhece, todo esse universo, né? Quantas que a gente não tem medo de armário e porão? Porão não tem muito aqui no Brasil, né? Mas é um lance de você descer num quarto escuro, que tua avó manda pra você pegar as coisas quando é pequeno. Cara, você vê de tudo. Eu vê de tudo aí, mano. É pilha de jornal que Quem você nunca vê. viu, pô? Eu vi um monstro ali gigante. Nossa, eu já vi vários. E aí você tem, então, essa primeira... São dois caras que estão ali pra tomar conta dele. E é a primeira vez, eu lembro dessa discussão, que um deles é o que se acha o máximo, que sempre pega as mulheres, e não sei o que, o outro tá meio entediado disso, tipo, ai, cara, ela vem de novo. Porque é uma novidade de vida. Tipo, sempre você fala todo dia a mesma coisa, cada vez que eu conto uma história você tem uma melhor e tal, e aí ele fica entediado e dá aquela primeira pescada.
a pestanada, né? E é tudo que... Tudo que o Sandman esperou. Morfeu precisa. Mas é tudo que ele precisa, é essa primeira pescada. E com o que o cara sonha? Justamente com o elemento que ele precisa. Ele tá com um folheto de férias na mão, pensando sobre as férias na praia, vou curtir, ficar deitadão. E, meu, você só vê uma mão branca se esgueirando assim, pegando um pouquinho de areia. Acabou. Acabou, Mr. Sandman. Mr. Sandman acordou. E aí você tem de novo, então, ele recobra as forças. E ele era só o que ele precisava, esse primeiro apanhado, pra ele poder reagir, né? E aí você tem as páginas de novo, toda mostrando aquela areia esfumaçada, você perde de novo, você tem splash page mais uma vez, as coisas todas abertas, muito reflexo, coisas que estão acontecendo, então você vai vendo, mas você não vai vendo. E aí eu lembro de uma página que me chama muita atenção, que é quando o Sandman vai buscar alimento, que é a primeira coisa que ele precisa, né? A página tem uns espelhos, um vidro quebrado, você tem estilhaço de tempo. Quanto tempo tá passando pra você na realidade, quanto tempo tá passando pra mim, Sandman? Buscando. E ele tá correndo entre um e o outro. Tipo, ele pula de um estilhaço de tempo pro outro. São frações de segundo, são anos que passaram. Ele tá correndo no espaço Ele onírico. faz parte da eternidade, né? Ele é um perpétuo. Como a morte fala depois, né? Que eles fazem parte de uma eternidade finita, né? Exato. Que eles foram criados e eles têm um fim, só que eles estão dentro do infinito. Exato. É muito louco. Isso é lindo, né? Isso é lindo. E esse lance do espaço onírico, né? O espaço dos sonhos, é onde ele governa. Sei lá, quantas vezes você não acorda cansado, como se tivesse trabalhado a noite inteira, porque você tá trabalhando, e você acorda mal, você acorda com aquela sensação, né? Várias vezes, muita gente desperta, assim, conheço relatos, tem estudo pra isso, de gente que parece que acorda muito depressa e ainda tá vendo a imagem do sonho, e aos poucos começa a voltar. Os psicólogos de plantão podem ajudar. Por favor, aqui nos comentários. Embaixo. Mas tem um termo pra isso, e é uma coisa, são frações de segundo, estilhaços de tempo, mas pra pessoa que tá vivendo aquela experiência, ainda parece que ela ficou vendo o sonho durante muito tempo. Então tem alguns relatos psicológicos sobre isso, da galera conversando, não, mas eu vivi, ou o famoso déjà vu, né, do francês, tipo, você viu, não viu aquilo, você viveu, não viveu, foi sonho, pedaço de memória que voltou. Então, cara, é muito complicado, e as coisas que ele brinca com um simples traço, foi só um estilhaço de tempo, foi só um estilhaço. E de novo, aí mais pra frente ele volta, retoma essa coisa de acelerar o quadro, de puxar mais uma vez, e tons, sempre tons é o que ele vai... O tom e a diferença da página, você saca exatamente em que espaço você tá, mundo real, mundo onírico, pertence a quem tá vendo, tipo, ele te dá a dica sem ter essa bobeira antiga do narrador, de ter alguma coisa, tipo, ele desconstrói em absoluto. Desconstrói. Uma das coisas interessantes é que os números, eles não sabiam se iam seguir ou não. São 75 números no total, mas eles normalmente eram dados um prazo de 8 a 12 números, ou seja, um ano, para fechar um ano. Então o Neil Gaiman ele não sabia como utilizar muito bem, então ele também fazia em arcos. Isso é uma coisa que me intrigava muito, porque eu falava, pô, uma história tão boa, podia ser linear. Tu vê muito isso no Monstro do Pântano, só que quando o Monstro do Pântano do Alan Moore, que são 50 e poucos números, é concluído assim, existe uma... Tipo assim, entre os roteiristas, tipo assim, cara, eu quero ser que nem ele, né? Não só com o Gaiman, mas era uma coisa em coletivo, né? Um cara que pegou um título, levou e empurrou ele, né? Porque Monstro do Pântano não era um cara assim, que chamava muita atenção. E então poucas pessoas tinham essa confiança. E o Gaiman ele usou a estratégia de usar arcos. Ele falou que os arcos ele já estavam pré-estabelecidos, mas ele estava pontual. Ou seja, se quisesse acabar a história ali na finalização de um arco, ele entregava para DC Comics e seria finalizado, mas ele sempre projetou um grande finale no número 75. E aí, indo então já pro final da história aí, com spoiler, porque a gente chegamos ao final. É o desconstruindo, né? Então, ele tem 3 itens que são tirados dele logo no começo. O elmo, o saco de areia tradicional, né? Que é o que ele sopra pra você dormir. E o rubi. O rubi, que é tem uma história maravilhosa que a gente pode fazer mais pra frente, sei lá. Com certeza.
Então assim, e ele precisa, é uma das primeiras coisas, depois que ele se alimenta, que ele refaz as vestes e que ele tá tranquilo, então de novo, tipo, toque aí pra continuar, eu quero minhas coisas de volta. E ele vai clamar essas coisas, cadê? As minhas coisas eu quero, agora são minhas, né? E aí, então ele tá conversando nessa tentativa de descobrir onde estão esses itens e buscar isso de volta é o que vai dar a narrativa pra continuar as histórias. Mas ao mesmo tempo, é a primeira vez que ele menciona, que ele brinca ali, que foi legal eles terem capturado o irmão mais novo da morte, e não a morte, porque eles não sabiam com o que eles iam lidar. Ou seja, ele já começa a mostrar o perigo do que os caras estavam brincando, mas você não tem essa sensação, morte, irmão mais novo. Eu tive uma intriga que nasceu comigo, porque eu até então, lendo ali, eu não sabia muito bem o que era perpétuos. E é muito... não é uma coisa explicada, ele não vai falar perpétuos, não acontece em nenhum momento no quadrinho. Eu até quando fala da morte, eu entendi como o tiozão que sequestra o sonho. Pô, eu quero a imortalidade. Vou pegar... eu não quero ficar acordado a vida inteira, eu quero a imortalidade. Entendeu? Então quando você vai falar da morte, você não vê como somente um perpétuo, você vê como uma entidade, você vê como uma entidade que passou em todas as mitologias, né? Exato. E ela está em comum com todas. E é diferente até mesmo do sonho, né? Que não está em comum com todas. Não são isso intriga, cara. E não é explicado, mas é subentendido. Exato. E aí é onde ele vai dar a primeira amostra do que ele pode fazer. E assim, como é que ele vai judiar? Eu não vou pôr a mão em você. Mas sabe aquele sonho que eu falei pra vocês? Vocês às vezes acordam e você tem aquela sensação, você vai viver aquilo pra sempre. Você não vai despertar nunca, é o eterno despertar, né? Que ele chama isso, até ele usa essas palavras no quadrinho. Então você vai ficar preso nesses dois mundos. Você tá no paralelo entre a realidade. Você tá vendo o que tá acontecendo na realidade, mas você tá vivendo com aquela máscara do sonho embaçada nos seus olhos. Cara, que castigo. Uma das coisas que é bem estranhas, e transmite sensações diferentes, são os perfis, né? O design dos personagens. Os personagens são bem rock and roll e não é por mal, né? Foi muito bem utilizado. Pro Gaiman, cara, é muito estranho. Ele achava que os perpétuos tinham que ter um tom de nobreza e na década de 80, na cabeça dele, os nobres eram os reis do rock and roll na cabeça dele. Então, pô, esse toque de metal, esse toque meio sombrio, cabelo espetado. Você vê que o Morpheus, ele sempre tá diferente, mas sempre com um tom dark, com os cabelos loucos. E o cabelo vai evoluindo, vai tendo mullet, tira o mullet, a morte tem aquele tom diferente. E cada um representa algum personagem do rock and roll, ou algum ator, ou alguém que teve uma representatividade muito forte nesse meio. E é uma curiosidade pra mim, foi muito legal, assim, eu gostei muito como ele conseguiu retratar. Exato, eu não tinha, fui conversando com você que eu vi, porque eu não tinha visto esse outro lado, eu achei genial, essa coisa dessa amostra, essa capa, né, a coisa do sobretudo, você tinha ao mesmo tempo o rock com o dark, com o punk, com os outros movimentos. Você consegue pegar em todos algum movimento, em algum momento da história, em todos os volumes. Cruzes, né, gigantescas, que era muito na época, muito moda, bota pesada, é muito legal. Bom, meus brothers, eu vou chegando aqui ao fim desse Desconstruindo. Vou pedir aqui, junto com a Carol, comenta aqui embaixo, meu amigo. Comenta aqui embaixo qual é o próximo Desconstruindo que vocês acham. Se você tem alguma coisa de Sandman que não foi falado, acrescenta aqui nos comentários, a gente vai estar lendo todos. Fala um pouco do seu quadrinho, do POV. A gente vai... a gente grava um mais pra frente. Mas é um quadrinho novo aí, é uma tira que eu tô fazendo junto com a Germana. A gente também tá desconstruindo a tira. Desconstruindo a tira. A tira, a gente não quer esse formato meio talhadão, a gente quer uma coisa diferente, um formato mais compridão. E como é que ela consegue, como é que o pessoal consegue assistir ou acessar? Primeiro acesso, a primeira tira que tá liberada aí pelo Ladies Comics. Entra no site das meninas, tá lá logo de cara, vocês vão ver o POV, chama Point of View. E a gente quis em inglês mesmo pra provocar, porque vocês vão saber por que mais pra frente. Mas tá lá, tá disponível no site das meninas. E aí um dia a gente faz um especial pra gravar pra vocês falar um pouco mais. Então, meus brothers, eu vou pedir pra você curtir aqui embaixo, porque esse vídeo merece ser curtido. Comente aqui embaixo suas ideias e compartilhe, meus brothers. Compartilhe nas redes sociais com seus brothers. Um grande abraço e tchau!
Que show, né? Muito bom. Cara, muito bom.